meus caros confrades e confreiras, estamos dando cumprimento a uma meta, a requisição de uma das metas que negociamos com a Secult. E temos que fazer palestras para cumprir com essa meta. Uma dessas palestras eu me candidatei a fazer falando de Heidegger, né, do filósofo Martin Heidegger. Eu quero primeiro registrar aqui a presença da doutora Ana Furtado, que é da Defensoria Pública. É uma honra tê-la aqui, fico muito agradecido e pretendo retribuir a visita. Gosto muito do povo da Defensoria Pública. De vez em quando tenho que apelar para a Defensoria Pública, né, porque me interesso muito pelos direitos de pessoas que são marginalizadas, assim. Então, a Defensoria Pública é um lugar importante, muito importante. Fico feliz com sua presença. Bom, amigos, eu escolhi falar sobre Martin Heidegger. Eu lancei recentemente este livro, que se chama Heidegger na Caverna. O título, eu vou fazer um rápido spoiler dele, mas o título da conferência de hoje é a Atualidade de Heidegger. É interessante, eu vou citar dois exemplos apenas, 2 ou 3 exemplos de como esse título tem cabimento, não é? Em primeiro lugar, quando estava escrevendo esse livro, eu me debrucei sobre uma das questões que Heidegger levantou, que é a questão da técnica. Era uma conferência que ele pronunciou em Munique em 1953. Eu escrevi esse livro no ano passado, não é? E comecei a consultar, né, pessoas que eu sei que conhecem Heidegger, procurar também na internet referências e tudo. É uma coisa espantosa. Praticamente todo mês desabavam na minha frente 2, 3, 4 artigos sobre essa conferência, pronunciada em 1953. Não é? Então, falar da atualidade de Heidegger, essa é uma das comprovações. Eu desafio a quem abrir um livro sobre hermenêutica. É impossível não achar referência a Heidegger em qualquer obra publicada hoje sobre hermenêutica. Não é? Quem trata do tema poesia e filosofia, não é Décio? Tem que tocar em Heidegger, não tem como fugir dele. Quem se dedicar dentro da filosofia a estudar Nietzsche, por exemplo, passa por Heidegger. Quem quiser discutir a obra de Deleuze agora, ou de Derrida, passa por Heidegger. Não tem jeito, ele é inevitável. Era um homem genial, sem dúvida nenhuma, um dos maiores filósofos do século XIX. Do século XX, perdão, do século XX. É um grande nome da filosofia do século XX. Ele perdeu muito prestígio nos últimos tempos. Uma coisa curiosa aconteceu. Na Alemanha, como diz o meu prefaciador, que é o professor Engler, um especialista, um germanista, um especialista em filosofia alemã, ele atesta que na Alemanha não se dá hoje muito cartaz ártica, né? Caiu muito o prestígio dele lá. E cresceu nos países latinos, não é? Começando pela França. Aliás, todo mundo sabe que quando Heidegger ficou banido da cátedra, quando ele estava num momento assim, em que, de infâmia, né? De infâmia. Os franceses é que acudiram, impediram que ele tivesse uma punição mais severa. Jean-Paul Sartre, por exemplo, se mobilizou para isso. E mais tarde os franceses continuaram a prestigiá-lo. Basta lembrar que ele foi recebido já nos anos 50, 60, ele foi recebido pelo poeta René Char. O poeta René Char lutou contra os alemães, ele era membro da resistência, não é? E se tornou amigo de Heidegger. Foi recebido por Jacques Lacan, não é? E por outros intelectuais franceses. E teve muito sucesso nos países latinos. Isso não deixa de ser irônico, porque ele chegou a dizer, uma vez, que os seus alunos franceses tinham um problema.
que na hora de pensar em filosofia, eles precisavam pensar em alemão. O francês não era suficiente. Não dá, o que ele sugeriu numa entrevista, é que não dá para pensar filosofia senão em alemão ou em grego. Uma bobagem. Filósofos também dizem grandes bobagens, não é? Pode fazer um volume desse tamanho com bobagens ditas pelos filósofos. Ele, uma das razões do seu desprestígio, da infâmia pela qual ele passou, ele viveu anos de severa infâmia, foi sua adesão ao partido nazista. Ele foi um correligionário de Hitler, ele era um nazista. Não é? Ele foi defendido por muita gente dessa acusação de ser um verdadeiro nazista. Ele chegou a dizer que isso foi uma burrada que ele cometeu, um ato de estupidez, não é? Essa adesão ao nazismo, e se alegou que ele, afinal de contas, não soube da matança dos judeus, dos comunistas, dos ciganos, que ele passou esses tempos todos sem perceber que acontecia a Shoah. É possível. Não é? Defendeu-se Heidegger de todo jeito contra a acusação de nazismo. Mas, há alguns anos atrás, uns 4 ou 5 anos atrás, um especialista, um germanófilo chamado Peter Trauny, editou os Schwarze Hefte, os famosos cadernos de capa escura de Heidegger. E ficou provado de uma vez por todas que a sua adesão ao nazismo era profunda. Não era coisa leve, era profunda. Não é? Ele era realmente nazista, de coração e de mente. É uma coisa terrível. Os filósofos e todos que se interessam por filosofia têm um tema para meditar. Como é que um homem tão lúcido conseguiu ser tão estúpido? Porque, minha gente, é preciso ser estúpido para, estou usando a expressão dele, não é? Para abraçar aquele monte de bobagens, de loucuras que os nazistas desde aquela época faziam. Eu coloco uma pergunta nesse livro, uma coisa intrigante para mim. Como é que um homem que escreveu sobre a essência da verdade, reparem o tema, a essência da verdade, pôde acatar a grosse Lüge? A grosse Lüge, a grande mentira, a mentira escandalosa. Vou explicar o que é isso. Essa expressão, grosse Lüge, mentira, enorme mentira, ou mentira escandalosa, na tradução mais correta até, é um artifício dos nazistas. Não é? Eles imputaram uma grande mentira aos judeus que teriam caluniado um general nazista. Isso deu certo. Então Goebbels e outros passaram a usar o artifício da grande mentira. O que caracteriza a grande mentira? É que ela é, como eu disse, escandalosa. É uma coisa absolutamente incrível, não é? Que, entretanto, é repetida, é dita com ênfase, escandaliza as pessoas e as pessoas acreditam porque estão escandalizadas. Vou dar um exemplo, não é? Vocês se lembram da campanha de Bolsonaro, em que ele inventou aquela história absurda, claramente absurda, da mamadeira de piroca, desculpa a expressão. É o típico, isso é uma técnica, isso virou uma técnica. Os fascistas abusam da técnica da grosse Lüge. Eles inventam mentiras terríveis e repetem e multiplicam de maneira tal que as pessoas começam a perder o senso de realidade, entende? Perdem o discernimento. A certa altura começam a aceitar tudo, qualquer absurdo. E aceitam porque ficam escandalizadas. Quer dizer, mente-se também com os ouvidos. As pessoas aceitam as fake news porque querem, muitas vezes. Tem um desejo íntimo de que aquilo seja verdadeiro. Isso é uma técnica publicitária do nazismo, a grosse Lüge. Então eu pergunto, como é que um homem como Heidegger, que escreve
páginas brilhantes sobre a essência da verdade, é capaz de aceitar aquilo que Hannah Arendt chamou de mentira organizada. Ela caracteriza o nazismo, o nazismo, o fascismo de um modo geral. Ele tem a marca da mentira organizada. Há uma sistemática da produção e da difusão da mentira. Isso é uma coisa muito atual, né? Se vocês acompanharam o processo da Cambridge Analytica nos nossos tempos, as campanhas fascistas do mundo todo, vocês veem que realmente Hannah Arendt tinha razão. Então, muita gente joga fora Heidegger, não quero saber dele. Então, um nazista, como é que eu vou discutir a obra de um nazista? Isso é um erro, acho eu. Apesar de tudo, apesar do comportamento covarde e vil que ele teve com relação a Edmund Husserl, que foi seu mestre, ele assinou, não é, a destituição do seu mestre, Husserl, da cátedra do Freiberg. Ele nessa altura era o reitor. Ele foi covarde, não fez um gesto em defesa de uma aluna brilhante que ele tinha, chamada Hannah Arendt, que foi sua amante, com quem ele teve um longo caso amoroso. Não é? Eu não gostaria de conviver com esse cavalheiro, apesar do brilho dele. Moralmente ele deixa a desejar. Mas estou falando de um morto, a gente tem que ser mais piedoso, não é? Mas a verdade é essa. Então, rejeitou-se muito Heidegger. Mas eu não o rejeito da mesma maneira. Me recuso a jogar sua obra na fogueira como um inquisidor qualquer. Há muita coisa brilhante na obra de Heidegger. E aí eu só tenho uma alegação a fazer. É uma alegação que está no Evangelho de João. No Evangelho de João tem uma frase que explica esse tipo de coisa. O Espírito sopra onde quer. O Espírito sopra onde quer. Nós podemos encontrar pessoas de uma inteligência radiante, brilhante, que fazem coisas perversas e estúpidas. Cara, todo mundo aqui ouve Wagner, não é? Richard Wagner. Não deixei de ouvir Wagner ao saber que ele era um racista, antissemita. Quem é que perde se a gente abandona a música de Wagner? Perdemos nós, não é? Assim, há coisas muito importantes na obra de Heidegger. É preciso estudá-la. Eu devo dizer, logo de saída, que não sou heideggeriano. Não sou. Mas tenho consideração pela importância, pelo peso de muitas das suas teses. Não é? E por isso não jogo fora. Discuta a sua obra. Aliás, eu devo a base talvez da minha formação intelectual a um heideggeriano, o professor Eudoro de Souza. Ele criou o Centro de Estudos Clássicos em Brasília, eu fui seu aluno, ele queria que eu fosse seu sucessor à frente do Centro de Estudos Clássicos, que foi dissolvido pela ditadura. Antes disso, eu tive que sair da UNB, eu passei por uma expulsão branca. Sabe o que é uma expulsão branca? O interventor que estava na reitoria determinou que a minha matrícula fosse cancelada. Eu estava fazendo o meu mestrado nessa altura. Eu dava aulas de grego até na pós. Eu comecei minha carreira docente como professor de grego, auxiliando Eudoro de Souza. Ele era um heideggeriano. Só que não era um patife. Então ele tinha uma outra atitude humana, mas ele foi muito influenciado por Heidegger. Ele conviveu muito com Vicente Ferreira da Silva, o famoso filósofo da USP, não é? Que este sim era um homem de direita feroz. Eudoro, em matéria de política, ele simplesmente não entendia nada. Ele acabou respondendo a um IPM como subversivo. Não é? O Centro dos Clássicos foi extinto, e aí é uma longa história que eu não vou contar a vocês. Só para dizer que eu fui influenciado, meu primeiro orientador, a quem eu devo minha formação intelectual, em grande medida, era um heideggeriano, mas eu não sou
entende? Eu não sou. Dou toda a atenção que merece o pensamento de Heidegger. Eudoro me passou um hábito do qual eu não consigo me desvencilhar. Eu sou um antropólogo, um cientista social e um escritor. Mas eu não consigo passar 15 dias, às vezes não passo uma semana, sem uma leitura filosófica. Peguei esse hábito com ele. Por quê? Eudoro, ele não só me introduziu no campo da cultura clássica, não é? Com ele que eu li Platão, Aristóteles, os pré-socráticos, tudo. Estudei, assisti seus cursos sobre arqueologia do Egeu, do Mediterrâneo Oriental. Mas ele me dizia, não é possível um helenista que não esteja bem informado da filosofia contemporânea, da filosofia moderna e contemporânea. Não é possível. Então ele me fez ler Hegel, ele me fez ler Schelling, ele me fez ler Nietzsche, não é? E Heidegger, porque ele tinha uma predileção muito grande. Eu devo a esse heideggeriano a minha formação. Mas como ele previa, eu me afastei da trilha dele. Ele dizia isso. Nesse ponto ele acompanhava Nietzsche. Eu não quero, a expressão dele, eu não quero discípulo. Eu não quero ninguém que me repita, seja meu clone. E você vai romper com o meu pensamento. Era uma predição dele. Se realizou, se ele visse esse livro agora, ele ia ver que realmente a sua predição se realizou. Esse livro parte de... o fio condutor do livro é uma discussão do conceito de verdade de Heidegger. E é disso que eu vou falar brevemente agora para vocês. O conceito de Heidegger, de verdade de Heidegger. Ele apostou na etimologia da palavra grega que significa verdade. Em grego, verdade se diz aletheia. Tem um alfa privativo, esse A de aletheia, eu chamo alfa privativo. Ele nega o que vem depois, entende? Acédeia. Cédeia é piedade, acédeia é impiedade, entende? Então, aletheia nega o que vem depois. O que vem depois é uma palavra que tem a raiz lat-let. É uma raiz indo-europeia, que dá a ideia de esconder, de ocultação, ou também de esquecimento. Tem um verbo grego, lanthalo, que significa ocultar, esconder. Na voz média, lanthalomai significa esquecer. Entenderam? As duas coisas estão nessa raiz. Dessa mesma raiz nós temos no latim e no português, que é uma língua latina, uma derivação, que é latente. Latente é uma coisa que está oculta. Nós temos letargo. O que é um letargo? É um estado de esquecimento completo. Eu esqueço tudo quando eu entro em letargo. Os gregos imaginavam que havia uma planície do esquecimento. Quem morre passa pela planície do esquecimento. Os órfãos que acreditavam que havia retorno para a vida, não é? Uma reencarnação, eles diziam que primeiro se passava por essa planície do létes, do esquecimento, e se bebia a água do rio Amelés, que é o rio da incúria. Eu perco todos os cuidados e posso reviver por isso, entendem? Então, aletheia, ele começou a entender a aletheia como desocultação. Já os gregos pensavam a verdade como desocultação. Desocultação é aí que está a noção de verdade. Ele foi atacado por um grande helenista, um professor, um especialista em Platão, chamado Paul Friedlander. Friedlander disse que ele estava errado, que essa etimologia não era segura, que não há alfa privativo em aletheia. Não há. Ele voltou, e Friedlander, mais adiante, voltou atrás e disse, não, essa
essa etimologia é admissível, sim, ela é plausível. Se vocês perguntarem a maioria dos especialistas em linguística histórica, em filólogos helenistas, especialistas no indo-europeu, eles vão dizer, não, essa é realmente uma etimologia plausível. Nesse ponto, Heidegger estava certo. Mas Friedlander atacou por outro lado. Acontece que Heidegger, num livro que chama, num artigo que chama A Doutrina Platônica da Verdade, Platon, Lehre von der Wahrheit, ele diz nesse artigo que no diálogo A República de Platão, o filósofo Platão muda de ideia. Ele vinha falando no começo da verdade como desocultação, mas ele passa, num determinado momento, a falar de verdade no sentido que nós usamos esse termo comumente, sentido até chamado veritativo, quer dizer, adequação do pensamento a uma coisa real, a algo que está acontecendo, adequatio rei et intellectus, como diziam os escolásticos, não é? Na trilha de Aristóteles, essa adequação entre o que eu penso e algo que efetivamente ocorre ou que eu encontro no mundo real. Isso é a definição clássica, digamos assim, de verdade dos escolásticos, dos aristotélicos em geral. Então, ele diz que Platão mudou. E essa mudança trouxe consigo toda a metafísica. Quando Platão propõe a teoria das ideias, ele se volta para esse sentido veritativo. Isso é uma catástrofe aos olhos de Heidegger. É uma queda. Os gregos tiveram uma iluminação ao perceber o sentido real de aletheia. Os pré-socráticos ainda tinham essa noção. Platão fez com que isso se perdesse. Uma grande parte da obra de Heidegger é um ataque a Platão. Ataque a Platão, todo mundo que é da filosofia sabe que é uma coisa muito perigosa. É uma coisa muito simples, há muitos Platões em Platão. Tudo se encontra em Platão. O primeiro crítico da teoria das ideias, adivinha quem foi? Platão. Platão. Foi ele o primeiro crítico, um crítico severo. Vocês podem ler um diálogo chamado O Sofista, em que ele ataca essa ideia. De que ele propôs, ataca a sua própria teoria, de maneira convincente. Não é? Bom, mas isso é pano para outras mangas. Não é? Enfim, ele propõe essa ideia de aletheia e a verdade, então, é desocultação. Ele é atacado por Friedlander, Friedlander prova para ele, sabe, os gregos não entendiam assim. Se você olhar para o que está em Homero e em Hesíodo, que são os primeiros poetas, né, os primeiros textos que a gente tem em grego antigo, são os de Homero. Hesíodo também vem logo depois. E lá, verdade tem esse sentido, sim, de adequação de um pensamento com o que é real, não é? Tem esse sentido veritativo. Então significa que eles não estavam pensando nessa etimologia, não é? Mas etimologias nem sempre dizem, nem sempre são recursos para validar o modo como nós pensamos sobre uma coisa, né? Quem pensa na etimologia de cônjuge, não é? No caso, a pessoa com quem eu me casei é minha cônjuge. Minha mulher é minha cônjuge. Você é casado? Não. Eu posso lhe casar com o Marcos aqui só por efeitos didáticos? Então, vocês são cônjuges. Mas vocês nem por um momento pensam no que é cônjuge etimologicamente. É quem usa o mesmo cambão, o mesmo jugo. Já viu bois? Não tem cambão, jugo? Cônjuge é isso. Estamos com o mesmo cambão. Eu me recuso a pensar meu casamento assim. Não é? Isso é só para fazer uma crítica irônica a essa coisa da supervalorização das etimologias. Né? Enfim, então ele faz essa... Ele insiste nessa coisa
ele também é atacado mais adiante por um filósofo chamado Ernst Tugendhat, que morreu no ano passado. Era um germanista, ele era tcheco de nascimento, foi para a Alemanha, formou-se na Alemanha, ele ensinou lá, ensinou também na Universidade de Stanford, né, nos Estados Unidos, e ensinou aqui na Venezuela, em Caracas. Ele morreu no ano passado. Ele tem um livro interessante em que ele faz a ligação entre Wittgenstein e Heidegger. Ele tem um estudo sobre o conceito de verdade justamente em Heidegger e em Husserl. Bom, daqui a pouco eu vou falar do ataque que Tugendhat fez, mas reparem bem como Heidegger reage. Ele não responde a Friedlander, nem responde a Tugendhat. Ele não dava o braço a torcer. Ele mudava, mas não dizia por que é que mudou. É engraçado isso. Ele não cita Friedlander, ele não cita Tugendhat. Ele simplesmente reage. Ele diz o seguinte, bom, ele começa a dizer que a Aletheia realmente não corresponde à verdade, é algo anterior à verdade, é condição de possibilidade de verdade, da verdade. Essa aparição, essa desocultação, né, esse vira-luz é o primeiro momento que possibilita depois o momento propriamente veritativo, não é? O pensamento da adequação. Estão entendendo? Então é uma coisa anterior, é uma coisa que não depende de nós, depende do próprio ser. Só que acontece uma coisa, isso é uma análise brilhante que ele faz. Toda desocultação é também ocultação. O ser, quando se descobre, ele se encobre também ao mesmo tempo, não é? O que se descobre para nós também se encobre, especialmente quando a gente está falando de ontologia, quando a gente está falando do ser, não é? E, enfim, ele diz que Platão começou com essa mudança do sentido de verdade, ele abriu o caminho da metafísica. E a metafísica significa para Heidegger o esquecimento do ser. Com a aparição da metafísica, os pensadores se esquecem do ser. Dão toda a sua atenção para os entes, não é? Isso aqui é um ente. Esta moça bonita é um ente, não é? Ente é aquilo que é, toon em grego. Então, Aristóteles, Platão, e depois deles, todo o pensamento ocidental se volta para clarificar os entes e se esquece do ser. É um dos sinais da catástrofe metafísica. Ele introduz um conceito interessante no livro Sein und Zeit, Ser e Tempo, não é? Que é um clássico, muita gente aqui já leu, não é? Vale a pena ler de novo, quem quiser hoje se divertir, não é? Quando chegar em casa, em volume desse tamanho. Em alemão é ser, não é? É o verbo, vai para ser e estar. Dar é a indicação de momento ou de lugar. Da sein, ser aí, estar aí. Estar aí onde? Estar em face do ser. O Dasein somos nós, os humanos. Porque o que é que nos distingue? Distingue a nossa existência de toda da existência dos outros entes. Por que é que nós somos os existentes, em especial? Não é? Ele diz que é justamente isso, que para nós o ser aparece como questão. Tem? Nós somos interpelados pelo ser. Nós nos intrigamos com o fato de ser, não é? Com o ser, nós nos intrigamos com isso. Nós estamos perante o ser nesse sentido, não é? Nós nos interrogamos sobre o ser.
Isso significa que o ser nos interroga. Entendendo? Então nós não somos uma existência como outra qualquer. Não temos a mesma existência de uma pedra ou de um bicho. Nós temos essa característica, ele vai dizer mais adiante, o homem é o pastor do ser. Não é? Ele está perante o ser. Ele se admira, ele se espanta com o fato de existir, de ser. Então a palavra existir em latim é existere. Esse ec também dá a ideia de estar separado, estar distante, entende? Está ligado e desligado ao mesmo tempo. Nós estamos ao mesmo tempo ligados e desligados ao ser. Se eu faço uma comparação, das minhas reflexões sobre metafísica com a praia, não é? O que é uma praia? É um lugar onde o mar está e não está. Porque se nunca o mar passasse ali, banhasse aquele trecho de areia, não seria uma praia, não é? Mas se tivesse o tempo todo submerso, se o mar estivesse ali o tempo todo, ela também não seria uma praia. Não é? Então somos uma espécie de praia nós, uma praia do ser, não é? Somos interpelados pelo ser e é nisso que consiste o pensamento essencial. Agora, voltando à comparação, é um movimento de aparição e desaparição. A praia também aparece e desaparece, não é? Ao mesmo tempo. Todos ocultar-se é um ocultar-se também. Ele vai se valer de uma frase dita por um filósofo muito antigo chamado Heráclito de Éfeso, que diz: "Physis cryptestai philei". Vou dar uma tradução com a qual Heidegger não concordaria, mas que é uma tradução viável, pelo menos. A natureza quer ocultar-se, procura ocultar-se, ela quer se ocultar. Por mais que dela nos venha tudo quanto é aparição, tudo quanto é fenômeno, ela resiste à desocultação. Ela se esconde, se oculta. Estão entendendo? Bom, então eu tento explicar. Essa é uma ideia-chave de Heidegger. Aparece na sua ontologia, na sua epistemologia, digamos assim, aparece na sua teologia, que ele começou a carreira como teólogo, né? Estudou teologia, ele era católico, ele recebeu uma bolsa católica, né, dos jesuítas, e depois renegou, né? Quando ele se firmou bem, né? Ele deixou de lado o catolicismo, foi influenciado pelo pensamento de Lutero, se aproximou do protestantismo, depois renegou o cristianismo todo. No seu momento nazista, ele fazia reuniões para debater o ataque ao cristianismo, para convidar os alemães a abjurarem, a largarem de lado o cristianismo. Ele se empenhou muito nisso. Todos os seus biógrafos contam essa mesma coisa. Mas enfim, ele começa por aí. E ele tinha se tornado, inclusive, um especialista na filosofia escolástica. Ele é de base católica, ele escreveu uma tese sobre Duns Scott. Não é? Então, mas voltando a esse fio de meada, está presente na teologia dele, ele tem uma teologia toda sua, toda particular. Não é? E está presente na sua epistemologia, está presente na sua ontologia, é a ideia-chave. Minha tese é essa. A ideia-chave de Heidegger é essa. Esse jogo de ocultação e desocultação que acontece ao mesmo tempo. E que explica para ele, do ponto de vista dele, a diferença ontológica. O que é a diferença ontológica, não é? É essa diferença entre ser e ente. Não é? Quando eu digo um ente qualquer eu estou, queira ou não, distinguindo ser de ente.
O ser não é nenhum dos entes, concorda? É impossível pensar os entes sem pensar em ser. Mas o ser é distinto dos entes. Sim. Traz a floração dos entes. É preciso voltar a pensar o ser como Heráclito pensou, como Anaximandro pensou, ou quase pensou, dizia ele. Como Parmênides quase pensou. Então ele se dedica ao estudo dos primeiros filósofos gregos, os chamados pré-socráticos. Principalmente esses três: Heráclito, Anaximandro e Parmênides. E ele move guerra a Platão. É uma guerra em que todo mundo se fere. Não é possível guerrear Platão, por mais que seja necessário, sem sair ferido. Acho eu, é a minha opinião. Eu já disse porque penso assim. Eu agora estou querendo estudar Platão de novo. E obviamente vou sair ferido. Aliás, sou convidado por um professor de metafísica da Universidade Federal pela UNB, não é? Um amigo meu, o Ilan Bezussan, para conduzir um estudo conjunto sobre Platão, sobre o sofista de Platão, principalmente, né? Sobre a ontologia de Platão. Não tive tempo para isso. Mas agora eu estou com vontade de voltar a estudar Platão e Hegel. Voltar a me divertir com isso. Como eu disse a vocês, eu não sou filósofo, eu sou amante da filosofia. Por causa desse vício que Eudoro me passou. Eu gosto de desassossego, pelo menos do ponto de vista intelectual. Quando a cabeça está muito quieta, está tudo muito certo, eu preciso de alguma coisa complicada, preciso de forçar a minha cabeça de algum modo. É isso que me atrai na filosofia, que ela é um contínuo desafio. Contínuo desafio. Mas vamos voltar a Heidegger. Eu faço aqui uma crítica deste conceito de verdade de Heidegger. Essa crítica tem um pouco a ver com a de Tugendhat, porque ela diz, olha, a condição de possibilidade, porque Heidegger usa verdade como aquela condição de possibilidade, perdão, aletheia, como aquela condição de possibilidade da verdade, mas ao mesmo tempo ele continua a falar da verdade como aletheia, entenderam? E aí Tugendhat diz, olha, isso é um non sequitur, quer dizer, você deve uma condição de possibilidade de algo não é idêntica àquilo de que é condição de possibilidade. Isso na lógica se chama um non sequitur, esse tipo de erro. Se chama um non sequitur. Daí não se segue que, entenderam? Então, outra crítica de Tugendhat, que me parece que vai ao ponto certo. Com o conceito de verdade de Heidegger, você não tem como distinguir verdadeiro de falso. É um problema. É um problema. Eu concordo com Ernst Tugendhat nessas críticas. E coloco mais uma coisa. O trabalho de Heidegger a respeito da verdade, da essência da verdade, ignora a dimensão da veridição. Este imperativo que nós temos, essa busca de dizer o verdadeiro, ele ignora isso. Aí vem uma crítica muito interessante feita a ele também por um filósofo italiano chamado Agamben. Um belo trabalho que ele discute a essência do juramento. O juramento é um compromisso que eu faço de veridição, não é? Eu não posso deixar de me comprometer com a veridição. Imaginem uma sociedade, um mundo em que você nunca tem a exigência da veridição. Não há solidariedade possível porque não há confiança possível. Ninguém é confiável. Não é? Essa é uma ameaça muito séria.
Então, isso é parte da crítica que faço, e outra é o seguinte, aí vai meu querido Caio, vai para você essa coisa, esse desafio. Os filósofos têm falhado em estudar a mentira. Quem fala da verdade não fala apenas do falso, do equívoco, não é? Tem essa outra oposição, a oposição à mentira, e a mentira precisa ser estudada. É preciso estudar a mentira do ponto de vista epistemológico, não só ético, não é? Mas é do ponto de vista epistemológico, porque mentimos, como é a mentira, o que significa a aposta na mentira. Os filósofos não têm discutido a mentira. E por isso, eu volto àquilo que eu já dito, né? A estranheza da gente ver como um homem que escreve sobre a essência da verdade engole a grossa vida, engole a mentira organizada. É uma falha séria. Uma falha que tem a ver com a incapacidade de Heidegger de pensar ética. Ele está sempre fugindo da questão ética. Ele tenta ontologizar a ética na sua leitura de Aristóteles. Ele dá uma interpretação da ética nicômaco de Aristóteles, que aliás foi em grande parte a inspiração do seu tempo, que significa simplesmente o abandono do pensamento da ética em nome da fixação na ontologia, na discussão do certo. Então essa é uma outra falha que aponto, e isso me preocupa muito hoje. Há necessidade de pensar sobre a mentira, de discutir a mentira. Nós podemos, enquanto humanidade, sucumbir à mentira. Podemos. Estamos muito perto disso. Essa mentira organizada que a Hannah Arendt falou, transformou em política e em geopolítica. E ela ameaça com a destruição. Então é preciso pensar sobre a mentira. É uma das coisas que comecei a tratar aqui, e é sobre isso que eu pretendo mais adiante escrever. Eu queria até propor para os colegas, os amigos da filosofia, que a gente fizesse um seminário sobre mentira. Discutir filosoficamente esse tema, mentira. Vamos pensar sobre isso. Então, discorrer sobre a verdade costeando a questão da mentira não leva muito longe. Não leva muito longe. Mas, enfim, quando eu acabei de escrever esse livro, eu pedi que meu colega, um confrade, um querido, lesse o livro. Ele disse, não vou ler. O Marcos Vinícius. Justamente ele. Ele disse, não vou ler. Ele explicou. Ele disse que tem 3 coisas muito parecidas com diferença só de grau: dor de cabeça, enxaqueca e Heidegger. Mas eu insisti e peguei um trecho deste livro em que eu me desvio de Heidegger. Me desvio. Né? Faço corro em paralelo, tomo um atalho, faço outro caminho, me solto dele. Heidegger é muito fascinante. Ele enfeitiça a gente, não é? E ele joga sujo muitas vezes. Joga sujo com as etimologias, joga sujo com a história. Então é preciso a gente de vez em quando sair do caminho dele. Não é? Porque ele hipnotiza, ele fascina, ele nos prende naquele jogo. Ele é um grande escritor. É bom ler Heidegger, é gostoso. É um autor que a gente gosta de ler, não é? Eu confesso, gente, eu gosto muito de Hegel. Mas é espinho, não é? É uma linguagem espinhosa. A prosa de Hegel é um terror. Eu estou querendo reler a fenomenologia do espírito agora, já me preparando, não é?
É brilhante. Depois que você entra naquele espinheiro, você começa a ver coisas maravilhosas, não é? Tem uma força poética, inclusive, não é, Caio? Muito grande a fenomenologia do espírito. Mas a gente vai ter que forçar. Ele criou um idioleto complicado, sua linguagem é espinhosa, sua sintaxe é assassina, não é? Então, a gente sofre para ler Hegel. Você tem essa experiência, cara? Dá um sofrimento, né? E o perigo com Heidegger é o contrário. Ele vai seduzindo. A sua capacidade literária é fantástica. É uma prosa poética, fortemente poética. Pelo menos no Heidegger das conferências, dos estudos, não é? Dos ensaios, etc. O ensaio é pesado, mas também é muito bonito. Bonito. É um livro bonito. Eu só rejeito mesmo, não aguento a escrita de Heidegger nos estudos póstumos, que ele deixou para ser publicado depois de sua morte. Eles são o Beiträge zur Filosofia e as contribuições à filosofia e a história do ser. Esses dois eu não gosto, eu acho chato, eu acho assim, uma coisa pesada, arrogante. Tem um sabor da arrogância, não é? Tem alguma coisa de, sei lá, extravagante nesses dois livros que me irrita. Mas isso é uma coisa pessoal também, pode ser que o Caio, o Marcos, etc., acham uma coisa linda e maravilhosa e tudo, eu tenho uma certa repulsa por esses dois estudos, mas ele fascina. Ele tem uma força literária que poucos filósofos conseguiram ter. Enfim, nem sempre ele é bem traduzido. Nós temos bons tradutores para o português de Heidegger, né? Nós temos também papagaios de Heidegger que são chatíssimos, beatas de Heidegger, querem imitar o estilo dele e sai uma desgraceira, né? Isso é uma coisa horrível. E até em tradução, vou dar um exemplo para vocês, não vou dizer quem foi o tarado, não é para que essa coisa não transpire. Ele, nos Beiträge, ele usa muito a expressão Abgrund. Abgrund em alemão quer dizer sem fundo, não é abismo, não é? Então ele separa o Ab do Grund. Faz sentido em alemão. Grund é fundamento, fundo, suporte, não é? O solo que a gente pisa, Abgrund, está na cara o que é, o sem fundo, é abismo, não é? Então tem um tradutor de Heidegger que faz, ele vem Abgrund separado, ele faz abismo. A separado, com um tracinho, e bismo. Que porra é bismo? Obviamente não faz o menor sentido, é só para papagaiar, é só para tentar imitar. É um desastre. Um desastre, não concordam? Abismo, tinha vontade de virar para ele e dizer, que porra é bismo? Não é a mesma coisa. Aliás, abismo é uma palavra que vem pelo grego, mas não é grega. É uma palavra semítica. A primeira aparição dessa palavra é no acadiano. Pelo amor de Deus, então, não é a mesma coisa que a formação de Abgrund. Mas desculpa esse momento de maledicência, não é? Então, repare bem, eu estava dizendo, Heidegger dá prazer, a não ser em certo momento, ele dá prazer. E eu acho que a gente tem que ir pelo prazer. Não é? Ler sem encanto não leva a lugar nenhum. É preciso encanto. Aprende-se pela alegria, acho eu. Mesmo quando a gente tem que sofrer um pouco para achar essa alegria. Quando a gente tem que sofrer um pouco para achar essa alegria, mas a alegria é indispensável, acho eu. A charis, como diziam os gregos, a graça tem que estar presente no pensamento. Não é? Senão a gente naufraga. E há um momento em que Heidegger, para mim, perde a graça.
perde a graça, em todos os sentidos. Isso teve a ver com o desespero dele, não é? Quando ele não consegue terminar o Ser e Tempo, fazer a segunda parte do Ser e Tempo. E ele entra num colapso nervoso, não é? O Otto Pögler, um de seus biógrafos, conta essa história. E ele dá um nome para o desespero dele: Nietzsche. Ele diz: Nietzsche me destruiu. Depois ele escreve 2 volumes muito importantes, vocês podem ler quando chegar em casa, se tiverem, né? O Nietzsche dele, em 2 volumes, é muito interessante, muito bonito. Mas há um momento em que ele perde a graça porque fica arrogante. Ele começa a falar para aqueles que no futuro serão iluminados pelo ser. Que coisa mais chata do que isso? É no momento em que ele começa a escrever ser de uma maneira diferente. Ser em alemão é Sein, não é? S-E-I-N. Ele começa a escrever com um Y no meio, para distinguir Sein, como ele pensa, não é? Para além de qualquer analítica existencial, esse ser mais profundo e mais oculto, para distinguir do Sein, com o de ser como nós costumamos pensar, está entendendo? Então, para mim, nesse momento, ele começa a ficar arrogante, soberbo, chato. Falar como se fosse um profeta. Imitando Nietzsche. Olha, imitar Nietzsche é um perigo. Ninguém consegue. Quando ele vai imitar Nietzsche, a prosa dele fica horrorosa. Não tentem imitar Nietzsche. É impossível. Absolutamente impossível. Tem como? Aquela música de Nietzsche só ele fazia. Aquela força demoníaca de Nietzsche, né, só ele mesmo controlava. É uma força demoníaca. O meu mestre Eudoro, ele dizia: Nietzsche é bom para destruir, não para construir. Não sei, não vou entrar nessa discussão, é assunto para outra conversa. Mas enfim, o que é que eu vou fazer? Eu vou ler um trechinho pequeno desse livro, que foi o único que o cônsul leu. O cônsul é o Marcos Vinícius, meu confrade, não é? É um trecho que trata da questão da verdade, mas aí eu tomo um caminho como se fosse um caminho platônico, não é? Sentido, Platão usava muito o recurso do mito, contar histórias. Ele inventa uma história, ou pega uma história antiga e a remodela. Então é uma graça que tem o texto de Platão. De repente ele vem com um mito deslumbrante, como é o caso do mito da caverna. Tão impressionante que ninguém consegue deixar de pensar nos diabos dessa caverna. Heidegger passou a vida inteira voltando à caverna, por isso eu botei o título Heidegger na caverna. Não conseguiu, acho que ele morreu pensando no diabo dessa caverna. Não é? Então eu tentei fazer um truque em homenagem ao cônsul Marcos Vinícius, não é? De contar uma história. Eu começo com a consideração sobre a teoria de 2 lógicos, Frege e outro que agora está me escapando o nome, que eles dizem que uma sentença em que eu digo que outra sentença é verdadeira não acrescenta nada. Entende? Por exemplo, o cônsul diz alguma coisa de importante, não, é verdade isso que você falou, cônsul. Mas essa sentença é nula, essa que eu pronunciei é nula, não traz mais nada. Aí eu me oponho a essa proposta do Frege. E pare bem, se eu colocar do ponto de vista unicamente lógico, interno, pode ser que isso é verdadeiro. Mas se eu considerar o que os linguistas chamam de pragmática, já não é verdadeiro. Porque, reparem bem, suponhamos que eu estou num tribunal, o réu, não é? Afirma que esteve no lugar X, dá um álibi, não é, doutor? E eu digo que o que ele falou é verdade. Isso pode significar a vida dele. Significar que ele não vai preso nem morto.
Eu estou dizendo, esse homem é inocente. Eu acrescentei alguma coisa. Bom, depois eu peço para pensar em deuses platônicos. Quer dizer, deuses oniscientes. Deuses que nunca erram, nem se enganam. Chatíssimos, né? Chatíssimos. Os deuses simpáticos são aqueles que erram, se enganam, tudo, não é? Mas imagine esses deuses. Eu sugeri há pouco pensar numa assembleia de deuses entretidos em diálogo. Pensei que eles fossem imaginados oniscientes, livres de engano e infensos à mentira. Então eles não se enganam, não mentem. Perfeitos como os quisera Platão. Francamente é difícil imaginar que ânimo teriam esses imortais para a conversação. Imaginem que vocês todos aqui fossem oniscientes, nunca se enganassem, nem mentissem, nem errassem. A conversa ia ser conversa. Que ânimo a gente ia ter para conversar, não é? Nenhum. Sua assembleia, a assembleia desses deuses, seria efêmera. Assim que se encontrassem, sentindo-se meros espelhos uns dos outros, todos adoeceriam de monoteísmo, que não tem cura, como se sabe. Monoteísmo não tem cura. Mesmo assim, imaginei contra toda lógica que um deles pronunciava uma sentença e outro em seguida a confirmavam, dizendo isso é verdade. Reconheci imediatamente que esse diálogo era inverossímil. Não haveria motivo para essa confirmação, talvez sequer existisse na linguagem divina meio de efetuá-la. Entre deuses dessa casta seria dispensável qualquer verificação. Não é? Para que verificação? Eu já sei que ele é onisciente, já sei que ele não mente. Eu não preciso confirmar nada do que ele diga. Segundo o presumo, a verdade se dá quando se dá para quem a busca e luta por ela cheio de desejo. Aqui eu sou bem platônico. Somente nessa condição agônica ela se produz, se efetiva, se verifica mediante apelo, demanda, caça, garimpo, que envolve sorte, experimento e xodó. Sem xodó não tem verdade. Não é sempre acessível, mas prefere entregar-se àqueles que a namoram com muita paixão. Tá aí o problema, a gente sabe que os deuses platônicos não amavam. O amor invocado por Diotima, né, no diálogo à República, era um simples demônio, não era um deus. A terrível sábia demitiu Afrodite. Que coisa horrorosa, né? Demitiu Afrodite. Pensando nisso, eu vou modificar a minha pobre alegoria. Sugiro pensar em deuses nem tão perfeitos. Sábios, mas não oniscientes. Sonho que eles brotaram aos pares da noite primordial como astros luminosos, mas não ao mesmo tempo nem no mesmo canto. Cada par terá surgido num espaço-tempo distinto que ocupou com seus descendentes e suas criaturas. Em algum ponto imprevisível do multiverso, os deuses amigos de navegar acabaram por encontrar-se. Vocês estão acompanhando? Eles nascem da mesma origem, da noite primordial, como se fossem astros, eles nascem aos pares, não é? Mas ocupam pontos diferentes do universo, só que eles gostam de viajar. Em algum ponto do multiverso eles se encontram. Aí começa a minha fábula. Não demoraram a reconhecer-se uns aos outros como frutos da mesma origem, tornada já inalcançável para eles todos. Sua própria luz os havia separado da grande noite primeiro, a sua matriz. Eles ainda sentiam de modo longínquo o seu mistério. Tinham vislumbre de sua grata escuridão, mas tão logo brotaram do seu seio caótico, já não a podiam ter presente nem aproximar-se de sua fatal pureza. A luz deles impede que eles voltem, né, para a sua origem noturna. O fértil oceano da Donata furtava-se a seus olhares, resistia a seu pensamento. Só em sonhos lhes apareciam como imagens fugazes. Só em sonhos eles vislumbravam sua origem. Antes ainda de encontrar-se, os deuses intuíam a existência de outros mundos além dos seus. Não se consideravam os únicos seres de sua casta, do gênero divino, até sentiam vaga saudade dos irmãos desconhecidos.
Por isso mesmo, de vez em quando, eles se punham a navegar muito além de seus horizontes. Graças a essa predisposição, lhes foi possível e até fácil reconhecer-se uns aos outros. O encontro imprevisto muito os alegrou, embora também os encabulasse. Como sábios que eram, eles logo conseguiram industriar uma linguagem comum. Perceberam então que tinham diferentes ciências e guardavam distintas memórias da origem. Sombras cintilantes do materno caos, relances que os perturbavam de modos distintos, impressões que variavam no jeito e no tom, apesar da semelhança inegável. Essa variação no seio de um sentimento único os encantou, e da beleza de seu encontro nasceu-lhes um eros novo, distinto do que os juntava em pares como casais. Eles nascem primeiro, na minha fábula, em par, mas esse par se torna um casal. Há um eros entre eles, não é? Uma ligação amorosa. Então, quando eles encontram outras divindades de outros mundos, aparece um eros novo. Estão entendendo? Nesse ponto eu preciso... Bom, a perturbação que decorreu é fácil de imaginar. Muitos pares foram desfeitos e surgiram novas combinações entre as divindades, novos matrimônios, ainda incestuosos, como é de regra entre as divindades, mas um pouco menos. Não é? Entenderam? Nesse ponto eu preciso acrescentar um lance à história, melhor dizendo, até a harmonia que eu esbocei. Conceitam os leitores que os seres divinos da minha imaginação tiveram dois nascimentos, estou explicando. Brotaram do seio da noite a cada vez, ou seja, a cada gênero, como um ser inteiro, mas duplo. Pouco depois eles se dividiram, e a cisão que os tornou Deus e deusa nos espaços cósmicos abertos por seu advento foi seu segundo Natal. O segundo nascimento é a divisão. A origem decisiva dos pares luminosos que eles vieram a ser nos respectivos mundos. Bom, todo mundo aqui já se lembrou de Platão, não é? Quando eu faço essa coisa. Mas tornam ao encontro que resultou na formação da politeia divina. No rico idioma surgido de seus diálogos, a princípio muito confusos, os deuses criaram palavras diferentes para o que sentiam ser a mesma coisa, o mesmo conceito, uma noção cujas metamorfoses eles se empenharam em reconhecer. Essas palavras correspondiam de maneiras distintas ao que nós chamamos de verdade. Uma dessas palavras, designava como uma espécie de selo verbal os acordos a que os divinos chegaram em sua conversação a propósito de conhecimentos de que a princípio eles dispunham em separado, antes de se ver reunidos, mas de algum modo vieram a compartilhar. Então tinha uma palavra para falar desses acordos, eram nos sentidos de verdade. Esses acordos eram conquistados com esforço e admitiam flutuações. O termo genérico que os denotava também sugeria certeza, mas com um radiante nimbo de incerteza, um toque de estranhamento, graças ao qual se mantinha viva e fecunda a noção matriz. Uma noção que esse par conhecia, os outros não conheciam. Então eles têm uma palavra verdade quando todos entram em acordo sobre isso, mas eles também quer dizer certeza, só que com uma dimensão de incerteza. Esse conhecimento não foi gerado no grupo, no coletivo, foi gerado separadamente. Outro nome da mesma classe, semanticamente próximo dos termos que eles usavam para cisma e espanto, a princípio designava justamente as novidades que, trazidas ao diálogo de todos por um par divino, não haviam encontrado suficiente consenso na sua assembleia. Embora para uma interpretação comum, satisfatória, embora ninguém duvidasse de seu valor e sua indefinida potência. Então, já são dois sentidos de verdade, dois termos para a verdade. Um que marca o acordo, outro, de certo modo, marca o desacordo.
A duvidade resistente permanecia envolta numa aura de interrogações com um esplendor tão forte que podia gerar outros sentidos distintos daquele que sua fonte concebera. Dava-se o mesmo nome, com pequenas variações tonais, a estes pensamentos derivados e à falta originária. Parem bem. Então havia variações de entendimento. E além das variações de entendimento, havia o sentimento de uma falta, de algo que tinha ficado obscuro, não é? Naquela comunicação inicial. Então já temos 4 sentidos de verdade. No processo, no empenho de se traduzir uns aos outros, numa língua de todos, os deuses reconheceram 2 classes de conhecimento. Os que só tinham validade no mundo de cada um, e os que detinham valor no domínio do seu encontro. Então são 2 tipos de conhecimento. A mesma palavra designava no idioma recém-criado o caráter verídico desses saberes distintos, sendo a diferença indicada por uma discreta partícula. Graças ao mesmo afã, foram introduzidas no repertório lógico do coletivo divino as noções de aproximação e erro. Vieram dessa verificação as noções de aproximação e erro, assinaladas por termos derivados da mesma raiz da palavra que eles usavam para a verdade. Estão entendendo essa loucura? Também cognato era o vocábulo que os imortais inventaram para designar conhecimento talvez possível. Aí já vem mais um sentido de verdade. Conhecimento talvez possível. Um derivado deste nome, verbo, era seu antônimo. Referia-se às experiências que eles consideravam inalcançáveis. A exemplo da morte, privilégio de suas criaturas. A morte é inalcançável para eles, eles são eternos. Uma nova palavra, traduzível por verdade, mas também por silêncio, indicava tanto a lembrança como o esquecimento que cada par, ou já o novo coletivo divino, tinha de sua remota fonte comum. Então já é mais um sentido de verdade. Em certos contextos, um cosmólogo talvez a traduzisse de forma aproximada por horizonte de eventos. Um nome cognato designava o que nós chamamos de música. Concorda? Essa coisa. Com outro vocábulo da mesma origem, da mesma raiz, eles designavam o temido pesadelo da onisciência. Outra palavra que lhes dizia verdade também significava criação. Então vejam quantos conceitos diferentes a gente já tem aqui nessa Assembleia Divina. Não resisto à tentação de introduzir mais uma complicação na vida dos deuses de minha alegoria. Convido a imaginar que num preciso momento surgiu em seu meio um trickster. Trickster é um conceito, em inglês é trapaceiro, né? Ele faz trapaça. É um tipo de divindade que existe em tudo quanto é mitologia. Um deus que induz ao equívoco, que faz trapaça, que pinta o sete, não é? Que modifica as coisas. Nós temos, os gregos tinham Hermes, nós temos nosso Exu, não é? Ele contesta, ele muda, né? Ele é todo trickster. Então, vamos que aparece um trickster no meio dessa turma. Ele talvez já estivesse presente na Assembleia Divina muito antes de ser advertido. Sua aparição ou identificação se deu quando o reconheceram ímpar, embora capaz de duplicar-se. Ele era o único ímpar. Todo mundo ali era par, ele era ímpar. Foi esse primeiro logro que ele operou. O primeiro logro dele. Ele logra fingindo que era igual aos outros, quando não era. Seguiram-se outros logros. O vocabulário divino aumentou de forma desmedida por conta das belas façanhas do intrometido. Então os deuses descobriram a mentira, o jogo, os artifícios, a manha, a fantasia, o engano, a hermenêutica. Quando aparece esse trapaceiro, esse divino trapaceiro,
foi necessário que inventassem novas palavras para o que nós chamamos de verdade. Não é? Por sua vez, o provocador criou uma série de nomes flutuantes para as verdades provisórias que ele instituiu. Quiseram os deuses banir, os deuses sisudos quiseram banir o manhoso, mas não conseguiram, embora exasperados, estavam também fascinados pelo irmão inimigo que, entre outras coisas, lhes brindou a teologia. É um dos inventos dele. Alguns dos santos mais severos, incapazes de tolerar um difícil convívio e por isso tomados de furor sagrado, renunciaram à sua assembleia, deixaram o belo condomínio que haviam formado e voltaram para as suas cavernas, tipo, seus mundos. Aí eu volto à coisa da caverna, onde até hoje ele se mantém com rigor e aprumo. Mas de vez em quando um de seus descendentes escapa e, bom, aqui eu me detenho pedindo perdão pelo desvio. Esse é um momento não heideggeriano, sobre Heidegger. Botou à disposição de vocês. Muito complicada essa história? Não. Me lembrou dois textos de Platão, né? Sim. A Alegoria da Caverna e o Banquete. Banquete, né? claro. Você consegue, com uma ironia muito grande, fazer a junção desses dois textos. Deve ter outros aí que eu não conheço. Né? E também eu gostaria de fazer uma pergunta. O que é a metafísica? Ele lança aquela frase belíssima que foi por onde eu comecei a ler Heidegger, e que realmente é apaixonante. Eu me apaixonei pelo texto dele lendo o que é a metafísica. E ele tem aquela frase famosíssima que eu gostaria que você falasse um pouco sobre ela, que é: a linguagem é a casa do ser. Exato, vou falar um pouco disso aí. Isso é tema para uma outra conferência, né, na verdade, vou aproximar. Como eu disse, ele pensa o homem como pastor do ser, é a dignidade máxima nossa, mas onde é que o ser se mostra e se esconde para nós ao mesmo tempo? Em que coisa? O que é isso? Onde se dá essa aparição e onde se dá essa simultânea ocultação? Justamente na linguagem, não é? Então, a linguagem é mais do que instrumento de comunicação. Ele diz isso, não é um mero instrumento de comunicação. Ela serve, sim, a comunicação, mas o essencial da linguagem não é isso. É ser esse lugar, não é? Onde nós chegamos, onde nós acedemos à revelação e à ocultação do ser. Só somos humanos a partir da linguagem, não é? O Dasein a linguagem define o Dasein, define o ser que somos, o tipo de ser que somos. Então, o questionamento que nós fazemos sobre a linguagem é o questionamento sobre o ser. Eles são inseparáveis. Essas coisas são inseparáveis. O ser e a linguagem para nós são inseparáveis. Então, o logos é uma palavra grega que a gente pode traduzir como linguagem, e também como razão, e também como mil outras coisas, não é? Ele é o lugar onde a gente tem a experiência do nosso existir. É o lugar. A linguagem nos funda, entende? Não é uma criação nossa. Nós somos uma criação da linguagem. É o contrário. Nós somos criação do logos, nós somos criação da linguagem. Então, por isso Heidegger ele tem uma atenção extraordinária para com os poetas. Porque os poetas não se cingem à comunicação. Não é? A comunicação não é o interesse máximo do poeta. O interesse máximo do poeta é a própria linguagem. É a própria linguagem. Ele tenta entregar-se à linguagem.
se entrega à linguagem. E nessa entrega aparece tudo que é novo. A linguagem fala, ele diz, tem uma frase também famosa, de Sprache spricht. A linguagem fala. É uma tradução ruim, né? Porque esse jogo, né, de Sprache spricht não vem na tradução. Mas vocês entenderam bem, não é? Então, é uma fundação, aí está a fundação, né, do nosso existir. É aí que, é nesse momento em que nós refletimos sobre o nosso ser, né, é que nós estamos em contato com a verdadeira natureza da linguagem. A linguagem não é mero meio de comunicação e ela não se deixa capturar pela linguística, por exemplo. Não é? Ela institui a interpretação e o homem é um ser que interpreta. Interpretar é parte da nossa humanidade, nós estamos sempre interpretando. Então, ele desvia no rumo da ontologia a hermenêutica de Dilthey. Não é por isso. O interpretar é constante na nossa vida, na nossa existência. Desde que nós tomamos consciência de que existimos, nós estamos tentando entender, não é? Nós estamos tentando entender, posicionar-nos aí. E como é que a gente faz para isso, para entender? Nós tentamos chegar o mais próximo possível da linguagem, da essência da linguagem. Isso é uma coisa de muita... Como eu disse, para discorrer sobre isso, né, o meu confrade me botou numa situação difícil, precisava fazer outra conferência. Né? Outra conferência sobre a linguagem em Heidegger. Então, a linguagem é parte da ontologia, entende? O discurso sobre a linguagem é ontologia. Antes de ser hermenêutica, no sentido em que a gente pensa em geral, né? Eu estou face a face com o ser. E é isso que o atrai para a leitura de Heráclito, por exemplo, não é? Ele leva a sua interpretação do Logos de Heráclito, não é? Enfim, claro que não respondi, mas tentei pelo menos, não é, meu querido? Mais alguma coisa? Alguma pergunta? Diga, meu querido. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma constatação e também uma observação. Eu acabei de ler o livro ontem do professor André, e eu estou realmente fascinado. Fascinado porque ele tem duas ferramentas muito raras e só utilizando essas ferramentas eu poderia obter o resultado do objetivo. A primeira é o domínio do grego clássico. Ele é linguista, estudioso, já se referiu aqui à sua formação. E a segunda é o domínio da literatura. Não é possível realmente publicar o que quer que seja, nem estudar Heidegger, sem um profundo conhecimento do alemão e do grego. E o livro de Alberti é muito instigante, porque tem tantos aspectos que ele descobre, afasta esse véu que obstaculariza o nosso conhecimento, e aí a gente fica com um número ilimitado de questões e perguntas. Hoje mesmo eu disse ao Alberto, olha, nós vamos nos encontrar uma ou duas vezes, porque são tantas anotações e são coisas realmente tão interessantes que estão nesse livro, que a gente precisa realmente esmiuçar isso e conversar todos esses detalhes. A mim fascinou especialmente a linguagem fluida, bonita, rica, não meramente acadêmica, mas também muito poética. É agradável ler o texto de Alberti. Ontem, inclusive, eu fiz chegar um exemplar ao professor Marcos Mazzari, professor de teoria literária da USP, estudioso de grego, profundo, conhecedor, inclusive acompanhou a palestra dele sobre Ifigênio
realizado aqui recentemente na academia, sobre Eurípides e personagem Eurípides, e eu queria parabenizá-lo, porque raramente aqui entre nós se vê um texto tão fundamental. O seu livro é produto de, pelo menos, eu imagino, entre 30 e 40 anos de estudos, ou talvez mais, para escrever. E aquele conhecimento enciclopédico que você demonstra no livro é algo realmente fascinante. Eu me permito apenas fazer uma sugestão. A próxima edição desse livro, que com certeza muitas outras se verão, é que se faça realmente talvez um índice onomástico, né? E talvez uma explicação dos principais conceitos filosóficos, tanto em Heidegger como em outros pensadores, para os iniciantes, os que não são versados nem na filosofia de Heidegger, nem na cultura clássica, tenha uma facilitação e melhor aproveitem a leitura do livro. De resto, eu parabenizo e estou muito satisfeito realmente que veio a longo do trabalho desse livro. Muito obrigado. É isso mesmo. Obrigado. Mais alguma observação? Meus parabéns. Parabenizar, somente parabenizar. Brilhante, e concordo com ele que disse da poeticidade da sua linguagem. Né? Diga, Caio. Eu gostaria de voltar ainda à questão da mentira, que foi uma provocação que foi lançada. Eu gostaria de acatar, pelo menos nesse momento, trazer uns elementos para poder comentá-la. Realmente, na contemporaneidade, não se escuta muito falar em mentira, mas mais em falsidade, no contexto da verdade, particularmente da lógica. Só que se a gente retorna para a antiguidade tardia, para um dos teólogos, filósofos, dos dois, né, que é costumeiramente mais associado a propriamente a doutrina platônica, ao passo que o outro seria aristotélica, né, eu estou falando, é claro, não Tomás de Aquino, que vai mais para o lado de Aristóteles, mas sim do Santo Agostinho. Ele tem propriamente um livro escrito chamado Sobre a Mentira, no qual ele relata, se eu me lembro bem, se eu posso reconstruir aqui o meu argumento, uma cena que ele constrói em que em que esse personagem, né, um homem que tem um amigo que foi injustiçado, acusado injustamente, está sendo perseguido, vem até ele e pede que o abrigue em sua residência. Após esse momento, a porta bate um guarda, né, que está à procura dele, e pergunta: o seu amigo está aí dentro? Nesse momento, esse indivíduo ele é confrontado com uma decisão: mentir ou não mentir. Só que Agostinho, se eu não me engano, argumenta que nesse caso, nesse momento em específico, não mentir seria mais mentiroso do que contar a verdade, porque este homem nesse momento estaria traindo o seu coração, entregando o inocente para que fosse cometida a ele uma injustiça. Então ele argumenta que, na verdade, isso é muito na via platônica, há um desejo no homem, no humano, pela verdade, profundamente. Inclusive ele falou em graça, né, sobre o Heidegger ter perdido a graça. Ele, que ficou conhecido como doutor da graça, ele trazia essa sistematização da verdade com essa aproximação de Deus, que era algo que o Platão também fazia. Se eu bem me recordo da doutrina platônica, há também um desejo inato pela verdade, e quando os homens mentem ou se enganam, é porque eles se afastaram, esqueceram da verdade em alguma medida, que deve ser relembrado. Mas como isso retorna ao Heidegger, eu penso, é meio chato realmente quando ele começa a falar da verdade, se focar na verdade, fundamentá-la para além desse âmbito daquilo que a gente chama de verais, eu esqueci agora a palavra, desse âmbito da veracidade, com uma simples oposição à falsidade. Mas me parece muito que o que o Heidegger está tentando fazer, nesse caso, eu lembro de um trecho do Heráclito, que ele diz assim, essa passagem ficou comigo, né? No âmbito da idolatria da lógica. Então, ele coloca a lógica num espaço de idolatria, onde justamente esses elementos da verdade e da falsidade são vistos como eidolon, né? Eidolon, no sentido de quase fantasmagórico, como algo que se persegue e se sempre discorre a respeito, mas não se atinge em momento nenhum.
eu concordo plenamente. Quando um enunciado é dito e a outro se apõe, isto é verdadeiro, isso pouco diz, no fim das contas. Mas a verdade, eu acho que o Heidegger pensaria, e sempre me parece isso, né? Por isso que ele joga as coisas para frente, joga as coisas no futuro. Eu gosto do Heidegger porque todo o tratado dele é a metade de algo que ele não termina. Então, Ser e Tempo seria a metade de uma obra maior que ele não conclui. E todos os livros subsequentes são assim, ele tem um projeto grande que ele abandona por causa de uma frustração. Mas haveria também em Heidegger um desejo, não pensando, né, no Agostinho, no Platão, não um desejo por essa verdade, mas algo que estivesse atrás dessa verdade, ou se fosse mais profundo, algo que fundamentasse essa verdade. E aí eu penso que ele queria, até nas reflexões sobre a linguagem e indo naquela construção que ele faz sempre, que chega a ser poética, mas também está um pouco aquém da poesia, por causa da forma como mergulha mesmo ali naquela forma de construção. Eu acho que ele buscava de algum modo uma outra coisa que não estava descrita ainda, que a gente não conseguiria sequer imaginar. Por isso esse ato de jogar para frente e não encarar a mentira desse modo. Eu acho que ele estava pensando justamente em algo que estivesse mais profundo do que essa verdade que era desejada ali pela lógica. E a meu ver também, só para enlaçar a fala, o Heidegger era uma pessoa que a gente fala em atualidade, né? Ele estava profundamente consciente dos problemas do tempo dele, tanto que no Ser e Tempo, em vários momentos, você vê ele se preocupar com a tal da crise das ciências, que seria ali, naquele momento histórico, que estaria conduzindo a sociedade, o pensamento, de algum modo, o espírito, se a gente for pensar assim, a um caminho mais elevado, maior. Só que esse ponto dele, eu acho, de procurar a verdade em algo mais verdadeiro, vem muito das necessidades que aquela filosofia daquele tempo estava trazendo. Se a gente for pensar no Husserl, que é o mestre dele, com quem ele foi muito injusto, vale ressaltar, acho bom trazer isso à tona, porque o Heidegger ele se pautou muito nos ensinamentos desse mestre de Husserl, que foi uma grande figura ali do século XX inteiro. Toda a filosofia está impregnada dele, mesmo que o nome dele não seja muito citado, mas se formos olhar, a maior obra principal assim, de lançamento do Husserl na filosofia são as investigações lógicas. Então eu creio que o Heidegger está tentando responder a essa vontade, essa necessidade, essa busca pela verdade da modernidade, da contemporaneidade, se a gente for falar assim, desse período aí, a partir do século XX, mas que para ele, na visão dele, cai numa espécie de idolatria, numa espécie de relação que não é profunda, que não é íntima, com uma mera correspondência, na verdade com correspondência, e essas ideias da lógica que aparecem. Mas enfim, eu acho que voltar à mentira, né, é um ato também de retorno, se a gente for dizer assim, de desvelamento, né, desesquecimento, porque a gente vê na antiguidade talvez muito esse tema ser tratado no cético, no próprio pirrônico, exatamente, que tem uma relação muito interessante, né, que eles não têm uma lógica, eles têm uma teoria do conhecimento, justamente porque para eles essa coisa de verdadeiro e falso não está muito em voga, não é muito uma questão, não dá para saber se é verdadeiro ou falso. O máximo que se pode saber é onde não se deve falar nada. O que se pode falar é a suspensão do juiz, é meramente isso. Não, o papel do sábio é saber como não falar. Absolutamente é isso que aparece. E também Agostinho, que era um cético, né, se relacionava com a filosofia acadêmica, que nega isso de algum modo, mas retornar a essa questão talvez fosse interessante nesses termos. Nesse termo da falsidade, não como um mero outro da verdade, como aparece, mas como uma existência própria. O que é falsidade? O que é de verdade na falsidade? O que é de verdadeiro no falso? Talvez fosse um bom caminho para se pensar essa questão. Sim, você tem razão. Isso é uma coisa que daria muito pano para as mangas. Eu só queria lembrar uma coisa. De fato, ele se arraiga em Husserl, é verdade. Ele discutindo isso. Só que vou lembrar que Husserl coloca, afirma que a fenomenologia obedece a um imperativo moral. Não é? Então ele
tem um pensamento ético, de que Heidegger nunca foi capaz. Ele tem uma dificuldade com a ética, que é um negócio impressionante. Por isso ele se vale pouco de Agostinho. É uma das razões. Agostinho podia ser um caminho, para essa discussão. Ele tem uma fenomenologia da vida religiosa, que, se não me engano, são aulas que foram compiladas depois, pensamento mais teológico, em que ele estuda as cartas de Paulo, mas eu acredito que Agostinho também esteja. É verdade. Ele, claro, ele tem conceitos muito interessantes, que merecem ser analisados, como o conceito de Unwahrheit, não verdade. A não verdade, você pensa que é mentira? Não tem nada a ver com mentira. A não verdade, ela pertence à verdade. Ela é aquela sombra sem a qual a verdade não brilha. Ela faz parte do jogo da verdade. Mas aí ele ontologiza completamente a questão da verdade. Então ele nunca se preocupou com o tema da veridição. Eu relaciono isso com a atitude dele, humana, a atitude existencial dele, a sua incapacidade ética. Eu acho que eu vou lançar um desafio para você. Por que o ano que vem, 2005, você não cria um curso baseado na complexidade de Heidegger como filósofo e como humano? Aí você insere essa questão da verdade e da mentira. Então você criaria um curso uma vez por mês, então poderia se, a partir do seu livro, e trazer todos esses temas, que na verdade é a complexidade dele como humano, ou seja, não precisa jogar a criança com a água do banho fora, o todo. E aí a gente poderia aprofundar isso e discutir. Certo. Um projeto aí, quem sabe o cara me ajudar, E é muito desafiador, É muito desafiador. Eu tenho vontade. E trabalhar essa questão da mentira, até porque eu acho que Heidegger é muito atual. E a mentira também, que hoje adquire vários nomes, fake news, não sei o que, mas que poderia se aprofundar a partir disso. Nelson, talvez a gente pudesse pensar numa coisa assim. Eu vivo muito preocupado com a confusão entre mentira e ficção. São coisas opostas, não é? Eu escrevo um romance, está na capa, romance. Eu não estou enganando ninguém. Não é? Um romance é uma experiência ideal, um experimento ideal, não é? Uma Gedankenexperience, como dizem os físicos alemães. Um experimento ideal que eu faço, um poema, um experimento ideal. A obra de ficção é isso, não é, Marx? Toda obra de ficção. Então, mas há uma coisa séria. O mesmo poder que me leva à mentira, repare, o poder que me leva à mentira é o mesmo poder que me leva à ficção. Então tem uma frase de Nietzsche que eu acho que podia servir de mote para essa discussão. A frase curta assim, muito provocativa. Der Dichter, der lügen kann, der kann allein Wahrheit reden. Poeta que pode mentir, só ele pode dizer a verdade. Der Dichter, der lügen kann, der kann allein Wahrheit reden. Então, se vocês olharem até do ponto de vista biológico, neurológico, o que nos capacita a mentira é o mesmo que nos capacita a pensar o não concreto, o não existente. Nós pensamos o nada. Nós pensamos aquilo que nunca pode ser experimentado, não é verdade? O que não é experienciável. E isso é fonte de toda a reflexão profunda. É fonte de toda a reflexão profunda. Essa possibilidade de pensar aquilo que de modo nenhum eu posso experimentar. Que está por dentro do meu impulso para o imaginário. Agora a interpretação não entra aí também, nesse imaginário, porque quando eu interpreto eu imagino também. Claro, também é outra. Eu uso essa capacidade. É a mesma capacidade. Porém, os gregos, eles colocavam o mesmo Deus como o portador do Logos, o mensageiro veraz e o enganador, o ladrão por excelência, Hermes.
Eles identificavam Hermes com Logos. Platão chega a dizer no Crátylo que Hermes é a imagem do Logos, porque tudo isso, o poder do discurso, o poder da linguagem, o poder do logro e o poder da mentira estão juntos. Eu brinco um pouco com isso nessa historiazinha que eu conto, né? Lembro que eu introduzo um trickster, nessa história. Enfim, a gente pode chegar aí nesse ponto. O que é que me possibilita, ao mesmo tempo, imaginar veridicamente e mentir? Não pensar sobre isso é um tema para seminário, né? Sei lá, eu gostaria de ver reunidos filósofos, mas também poetas, não é? Filósofos e poetas discutindo isso. Essa fonte comum, essa figura. Por isso que eu sou muito encantado com a figura de Hermes. Não é? Eu traduzi o hino homérico a Hermes. E sou muito encantado com a figura de Exu. É isso, né? Também. É esse mesmo tipo de divindade. E reparem, igualzinho, Exu é o mensageiro dos deuses. É o portador da verdade. Um dos títulos dele é o Dara, o porteiro de Deus. É o portador de toda a verdade. E é o disparador da mentira, do dobro, do lucro. Aliás, é a mesma coisa, né? Dobro e lucro. A mesma origem da palavra. Enfim, isso é tema para um longo seminário, um desafio muito grande, não é? Vou fazer agora 82 anos e descobri que eu não sou uma pessoa razoável. Outro dia eu estava fazendo um balanço dos meus projetos. Eu precisaria de 40 anos para realizar os projetos que estão na minha cabeça. Então, uma pessoa assim não é razoável, né? Obviamente, né? Sei lá, o povo do sertão diria logo, esse homem aí já está com desarranjo na caixa do juiz. Porque como é que uma pessoa de 82 anos tem projeto para 30, 40? É uma loucura. Mas eu acho que é melhor assim também, não é? Sei lá, acho que venha me interromper, eu não vou ficar entregando o jogo antes da hora. Mas enfim, é um assunto deslumbrante, essa é uma temática deslumbrante, não é? Você podia ajudar a regimentar pessoas interessadas na discussão desse assunto. Tem alguém discutindo isso na faculdade, Caio? Talvez Valdomiro pudesse se interessar, não é? Ele é neopirrônico, então ele podia se interessar por essa coisa aí. É um tema bom para Pio, para quem segue o caminho de Pio. Mas enfim. Mais alguma coisa, minha gente? Ou já está todo mundo cansado, já com dor de cabeça, como diz o meu amigo? A cabeça deu nó. Foi uma coisa engraçada, ele disse, eu não vou ler seu livro. Aí eu passei essa Não briga, não. Eu vou abrir. Eu gostei da expressão, são 3 coisas parecidas com diferença de grau. Dor de cabeça, enxaqueca e raiva.